Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Michel Bittencourt e eu tô trazendo para vocês pela primeira vez o podcast Fabcast. Também a gente estava na dúvida aqui se a gente chamava de Fabcast ou Pulo do Gato, porque tudo que você vai receber aqui é justamente isso. O que você precisa aprender para sua rotina. Qual é o pulo do gato nos momentos de complicação. E não poderíamos começar com outra cirurgia que não fosse a facoemulsificação. A facoemulsificação é a cirurgia mais feita no mundo e a gente sabe que é um aprendizado necessário para todo residente, todo especializando e uma contínua necessidade de aprendizado e aperfeiçoamento por parte de todos os oftalmologistas que continuam a operar e que tentam cada vez mais buscar a sua excelência. Para isso, a gente chamou aqui para a nossa conversa hoje a doutora Bruna Ventura, coordenadora de ensino da Fundação Altino Ventura, para a gente falar do ponto a ponto, quais são os pulos do gato que ela usa justamente nos momentos de complicação e destrinchar tudo, desde o pré-operatório ao pós-operatório, passando por todos os passos necessários para realizar uma facoemulsificação de qualidade e atingir aí o potencial máximo de visão que seu paciente merece. Bruna, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que você também acredita muito no potencial desse conteúdo que a gente está criando. É um conteúdo que é voltado para quem está nos ouvindo, voltado completamente diferente daquilo que a gente costuma ver dentro do congresso, aquela coisa mais amarrada, aquelas coisas que a gente muitas vezes tem receio de falar porque não sabe se está tudo tão claro ali nos estudos. A gente quer saber o que você faz no seu dia a dia, de fato. O que você, com tanto conhecimento sobre a facoemulsificação, compilou para que você possa dizer, pronto, Michel, essa é a minha técnica ideal, essa é a conduta que eu tomo. Então, vamos começar? Bruna, muito obrigado e fala um pouco sobre você pra gente. Michel, inicialmente, muito obrigada pelo prazer de estar participando no primeiro podcast da Fundação. A Fundação é muito conhecida por tentar passar o conhecimento da forma mais prática para as pessoas que nos procuram como residentes, como fellows. E eu achei que esse podcast, essa sua ideia foi excelente, porque faz com que a gente consiga alcançar ainda mais colegas. Então, você pode estar nos ouvindo dirigindo, tomando um café, operando, fazendo tantas coisas. E aí, estamos aí juntos com você e nosso intuito realmente é passar o conhecimento da forma mais leve e mais objetiva e sem muitos filtros, realmente. Passar o pulo do gato, né, como a gente gosta de falar aqui. Minha caminhada na oftalmologia, ela começou até, assim, eu brinco desde a infância, realmente. Meus pais são oftalmologistas. Meu avô paterno também era oftalmologista. Então, eu sou neta de Altino Ventura, filha de Liane e Marcelo Ventura. E desde pequena, eu fui muito acostumada a ver o hospital, ver a oftalmologia, ver o ser médico com muita naturalidade. Então, desde muito pequena, eu era acostumada a ir, assim como meus irmãos, com os meus pais, nos mutirões de sábado, nos projetos no interior da Fundação Altino Ventura. Então, vez por outra, a gente estava participando e a gente não via aquilo como uma obrigação de ter que ir. Era mais assim, vamos, a família hoje vai lá ver. E eu via como pequenos atos faziam grandes diferenças naqueles pacientes. É a tal da empatia. Então, eu, como criança, é lógico que eu não tinha nenhum conhecimento para ajudá-los como médica. Eu não era médica naquele momento. Mas eu via como um simples pegar na mão, guiar até um consultório, fazia toda a diferença. Então, eu fui crescendo, vendo muito essa questão do relacionamento com o paciente, como era importante. E como a oftalmologia conseguia transformar vidas. Então, você vê um paciente que tem uma catarata total e no dia seguinte chega vendo tudo e dizendo que não, agora que está conhecendo o neto de, 10 anos, porque já fazia tantos anos que não enxergava, pra gente é realmente assim, mexe muito com o emocional. Então, eu decidi ser médica desde muito cedo. Não tive muito dilema de, o que é que eu quero ser quando crescer. Eu sempre sabia que eu queria ser médica. Quando cheguei na medicina, na faculdade, eu não me restringia só à oftalmologia. Realmente, quando eu passava por cardio, eu me dedicava ao máximo, neuro, eu dedicava ao máximo, e gostava de tantas especialidades. Mas a oftalmo, era como se eu soubesse assim, no final eu vou ser oftalmo, então eu vou aproveitar o máximo de tudo para ter a bagagem que no futuro vai ser importante também para mim como médica. E aí, entrei na oftalmologia, na Fundação Altino Ventura, fiz os 3 anos de curso. E foi uma coisa muito natural me apaixonar pela catarata. A catarata do adulto, a facoemulsificação no adulto é algo que
a imensa maioria dos residentes acaba se apaixonando e gosta muito de fazer. Mas eu, além de também me apaixonar pela catarata do adulto, eu tive muita experiência com meu pai em relação à catarata pediátrica. Minha mãe é oftalmopediatra, meu pai é cirurgião de retina e vítreo e de catarata de adulto, mas também faz a parte da cirurgia em crianças. Então, desde a residência, acabei me dedicando também à parte de pediatria, no sentido da cirurgia de catarata congênita e catarata infantil. E a cirurgia, eu digo isso de forma, assim, para mim está muito claro na minha cabeça. A cirurgia da catarata pediátrica, ela é desafiadora tecnicamente e muitas coisas que a gente acaba aprendendo de pensar fora da caixa, de estar sempre com a cabeça aberta, de buscar novas soluções para desafios que, vez por outra, aparecem na pediatria em relação à cirurgia de catarata pediátrica, eu acabo transformando e levando para minha catarata de adulto. E isso muitas vezes me tira de momentos desafiadores, que às vezes seria a primeira vez que a pessoa iria estar se deparando com aquilo, mas como eu estou com a realidade de pediátrica, que é uma caixinha de surpresa, você muitas vezes entra na cirurgia de catarata pediátrica, quando você olha para um olho e diz assim, essa vai ser super tranquila, se prepara que vai acontecer alguma coisa, o olho vai ter alguma característica que você vai precisar pensar fora da caixa. Então isso me faz realmente ter uma visão de... É como se fosse um passo atrás na hora de eu pensar numa cirurgia e de eu planejar uma cirurgia, tá? Decidi me dedicar à cirurgia de catarata como um todo. Tanto catarata de adulto como catarata pediátrica. E amo. Então, tanto a parte de técnica cirúrgica, como as partes de planejamento cirúrgico, de biometria, de lentes diferentes, o conceito de que não existe uma lente que é melhor para todos os pacientes, existe realmente a lente que é melhor para aquele paciente, uma segunda opção que é melhor para aquele paciente, a terceira opção para aquele paciente. Então, é você personalizar a cirurgia de catarata e não encará-la como simplesmente uma técnica cirúrgica e uma linha de produção. A cirurgia de catarata moderna, hoje, faz com que a gente possa ver o paciente como um indivíduo que tem suas características, sua maneira de vida. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora que você está indicando e planejando sua cirurgia de catarata, já que é algo que vai interferir no resto da vida dele. É interessante que, vez por outra, a gente recebe no consultório pacientes que já foram operados antes, geralmente por outros colegas, e chegam perguntando assim, eu vi que minha esposa botou uma lente diferente, ela está, enfim, independente de óculos, ou o que é que seja, eu quero trocar minha lente, é possível, vamos fazer, vamos planejar. E não é tão simples assim. Então, por isso a importância da gente falar com o paciente na hora que está planejando a cirurgia de catarata e deixar claro para ele que aquilo é uma escolha que provavelmente ele vai casar e morrer com ela. Então, na hora que você faz assim, vou explantar uma lente e implantar uma outra no lugar, pode ser feito? Lógico que pode ser feito, mas exige e tem muito mais riscos associados, então precisa ter também benefícios claros e prováveis de serem, para a gente poder correr o risco de uma cirurgia, por exemplo, de troca de lente. Então, não é tão simples assim, como às vezes o paciente pensa, eu vou botar a lente mais barata agora e depois, se eu quiser, eu troco. Não funciona desse jeito. E é interessante que quando você pontua isso, que é importante, e não é uma coisa intuitiva para os pacientes, isso é muito válido para quando você está planejando cirurgia. E segundo, você lembrar o paciente dos custos de um óculos. Então, os pacientes, por exemplo, quando a gente está falando de catarata senil, que a imensa maioria está usando óculos multifocal, chegou no momento de planejar uma cirurgia de catarata, você avaliou, fez todos os exames, viu que ele é um bom candidato para lentes para corrigir a presbiopia, por exemplo. Na hora que você está falando dessa lente, se o convênio não cobrir toda a lente, muitas vezes o paciente se depara com um impasse financeiro. E aí é importante que ele leve em consideração o custo que ele vai ter com óculos multifocais ou com óculos para perto, se for ficar só com óculos para perto, no futuro, para ver se faz sentido na cabeça dele continuar com esse custo ou realmente investir na cirurgia naquele momento. Então, são esses detalhes que hoje a gente, como oftalmologista, pode se dar o luxo de ter toda essa gama de lentes à disposição. Perfeito. A cirurgia de catarata laser, fazer incisão relaxante, não fazer, compensar astigmatismo, não compensar, onde fazer a incisão da cirurgia, onde não fazer. Então, voltando um pouco para a minha história, eu me decidi realmente embarcar nessa jornada da catarata, não na superficialidade de apenas a técnica cirúrgica, mas sim vendo o paciente como um todo, sabendo que cada paciente que está ali diante de mim, ele tem um estilo de vida, características no olho específico, desejos e anseios específicos, uma personalidade específica, e que para ele e para cada um deles é importante essa personalização.
Perfeito, Bruna. E você, respondendo essa primeira pergunta, você já trouxe a gente para o primeiro cenário. E esse podcast ele vai ser sempre dividido dessa forma. A gente vai criar cenários que a gente sabe que são rotineiros e dentro desses cenários rotineiros a gente vai conversar algumas dicas do que pode ser feito. Quando você diz para mim que existe uma gama de lentes para a gente colocar, a gente pensa na personalização da cirurgia. Isso é uma coisa sempre muito importante de conversar com os pacientes, que o melhor não é o que tem de mais novo, é o melhor para aquele olho. Eu brinco sempre com meus pacientes falando sobre os carros. Se o seu paciente mora numa fazenda, a Ferrari pode ser o carro mais tecnológico que tem, mas não é o carro que ele precisa. Então, pensando nesse paciente que entrou, eu digo que a cirurgia começa quando a gente abre a porta e conhece o paciente, porque a experiência dele não vai ser dividida o que você fez dentro do bloco cirúrgico. A experiência dele é do momento que você o conheceu ao momento que ele teve alta. Quando você conhece esse paciente, como que você atende ele? Quais são as dicas que você pode dar para a gente sobre essa primeira recepção? E nesse primeiro cenário, esse paciente ele não tem uma catarata tão avançada, ele já não chega para você verbalizando a presença da catarata. Ah, doutor, minha visão está muito ruim. Não, ele veio para uma rotina e você percebeu que ele tem uma diminuição tanto da quantidade quanto principalmente da qualidade de visão. Como é que você conversa, como é que você fala? É bem interessante você trazer esse cenário, Michel, porque eu diria que a maioria dos nossos pacientes com catarata, eles chegam sem a real percepção de como a visão deles está afetada pela catarata. Então, a catarata ela vai se desenvolvendo devagar e não é um, dois, são muitos pacientes que no dia seguinte à cirurgia dizem, doutora, realmente as cores são completamente diferentes da que eu estava vendo. A nitidez, o brilho, a percepção visual, eles vão perdendo isso tão devagar que eles muitas vezes não têm essa real percepção de como a catarata já está afetando a visão dele. Então o paciente entra no consultório, eu avalio a visão dele, faço a biomicroscopia, o exame do fundo de olho. Nessa parte, quando você faz o exame do paciente como um todo, eu sempre avalio o paciente antes de dilatar a pupila, depois ele sai para dilatar a pupila e ele volta com a pupila dilatada para eu realmente avaliar se ele tem uma boa dilatação pupilar, como é essa câmara anterior dele antes de dilatar, então a parte anatômica do olho. Mas pela parte da biomicroscopia, você já sabe se essa catarata é uma catarata que, apesar de não baixar muito a visão dele de forma quantitativa, ela está afetando muito a qualidade da visão dele. Esse é um cenário. E outro cenário é o paciente que, além de baixar e interferir na parte da qualidade da visão, a catarata também está abaixando a quantidade, está afetando a quantidade de visão dele, mesmo sem ele ter a real percepção de quanto que está abaixando. E é bem interessante que, na hora que eu vejo que o paciente tem essa sensação de minimização, no sentido de perceber menos a real intensidade dos sintomas dele, eu digo, olha, confia em mim, você vai ver depois da cirurgia como tudo é diferente, as cores são diferentes, a nitidez, o brilho, o contraste. E é impressionante quando eles operam e no dia seguinte, a imensa maioria vem, doutora, realmente... E principalmente quando é o primeiro olho a ser operado, que eu sempre digo a eles assim, que é o momento mágico em que eles ainda estão com o olho com a catarata e o outro olho operado. Então eles conseguem facilmente comparar isso. E é bem interessante que eu digo assim, olha, aproveite esse momento que você está comparando e está vendo a visão em HD, que muitos deles dizem, porque daqui a uma semana, quando a gente operar o segundo olho, é como se você tivesse uma amnésia de quão ruim estava com a catarata e você acaba minimizando, nesse momento, os sintomas da catarata. Então, a dica que eu sempre dou é, o paciente vai operar de catarata, faz a medição da visão dele com a correção dele e sem a correção dele, para longe e para perto. O para perto é bem importante quando a gente está falando de lentes para presbiopia, porque às vezes o paciente, por exemplo, você opera um paciente míope, que ele estava bem acostumado a ter uma qualidade de visão de perto boa, com um contraste bom, enfim. Porém, a catarata estava influenciando na visão dele e mesmo com a melhor correção, ele não estava tendo 100% de visão dele. Muitas vezes, nesse paciente, você planeja uma lente para multifocalidade, ele tem todas as outras características de retina, enfim, tudo ok para botar uma lente de presbiopia. Ele fica vendo 20/20 fácil longe, J1 fácil para perto, mas alguns deles dizem, doutora, mas o perto
não tá ao 100% mesmo, não. E aí, quando você mostra a eles o que era o deles antes, que muitas vezes com a catarata ele não tá mais um J1 fácil, ou enfim, um J2... Aí ele lembra, o acompanhante que veio com ele lembra, realmente você antes da cirurgia tinha dificuldade de ler isso. Então, é muito comum o paciente esperar que depois da cirurgia de catarata ele fique com a visão de quando ele tinha 18 anos. O corpo dele não tem mais 18 anos. Então, é importante que as expectativas estejam bem organizadas e, para isso, a conversa antes da cirurgia é muito importante, para que o ganho que ele teve, que muitas vezes é gigantesco, e é o 100%, é muito, 99,9% dos pacientes tem um resultado cirúrgico fantástico. Porém, se ele está esperando ter uma visão de quando ele tinha 19 anos, às vezes ele se frustra. Então, é importante quando a gente está planejando esse nicho aí, que é um outro cenário que eu acabei jogando na mesa, de paciente míope, em que você planeja uma lente para presbiopia, por exemplo. Então, quando eu falo paciente míope aí, eu, Bruna, realmente indico até um paciente que tem 3 de miopia, 3,5, 4. Mais do que isso, realmente, eu prefiro seguir dando a ele a melhor visão dele de longe, sem correção, e óculos para perto. Mas nesse cenário aí de 3, 4 dioptrias de miopia, é importante você dizer a ele que ele vai ficar vendo como ele nunca viu para longe, sem correção, porque o paciente míope, com essa miopia, a primeira coisa que faz de dia é botar o óculos quando acorda, e a última coisa que faz é tirar o óculos para dormir. Então, ele vai ter um ganho no dia a dia dele gigantesco para longe, porém, o perto ele vai conseguir ler, mas se ele for muito cri-cri para perto, ele precisa entender que vai ter uma pequena diferença. Então, esse planejamento, essa conversa antes é muito importante. Nessa avaliação pré-operatória também é importante você ter uma noção de se o paciente tem expectativas realísticas quanto à cirurgia ou não. Se ele é um paciente mais nervoso e ansioso ou não. Se é um paciente, por exemplo, que dirige muito à noite, depende disso para o seu dia a dia. Por exemplo, é um motorista à noite, viaja muito, pega muito estrada à noite, enfim, é um médico que trabalha numa outra cidade e viaja muito de madrugada dirigindo. Então, você já escolhe a lente e já indica para ele uma lente com isso em mente. Eu gosto sempre da comparação de que, por exemplo, se a gente fosse fazer, nós somos oftalmologistas, se a gente for fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, qualquer coisa assim, e você chegar lá e o médico disser, olha, você vai precisar botar um stent, uma prótese. Nós temos 10 opções. Veja, todas essas daqui são stents, mas essa serve para isso, essa serve para aquilo. E ele começa a lhe dar tantas opções que daqui a pouco você está confuso. Quem estudou e quem tem todo o know-how para diminuir essa quantidade de opções para aquele paciente é o oftalmologista, no caso da cirurgia de catarata. Então, é muito importante, quando o paciente chega para a gente e a gente diz que aquele paciente tem catarata, é muito comum ele já dizer, ai, doutora, e as lentes? Quantas são as lentes? Quais são as que a gente pode botar? E eu sempre digo, calma, nesse primeiro encontro, você vai fazer seus exames para a gente avaliar seu olho, para eu ter todo o planejamento adequado para você. E na próxima consulta, com seus exames oculares, então, a biometria, a topografia, a microscopia especular, a paquimetria, enfim, todo o pré-operatório, a gente vai ter uma conversa específica para você, em que a gente vai falar, em geral, de 3 tipos de lentes. E aí fica menos complicado para ele, entendeu? E, logicamente, esse é o nosso papel como oftalmologista, de saber quais são as lentes mais adequadas para aquele paciente. O seu exemplo é perfeito. Não adianta eu querer que um fazendeiro tenha uma Ferrari e ache que aquele é o melhor carro para ele. É o carro que provavelmente é mais caro naquele momento, sim, mas que não vai trazer para ele mais satisfação. Isso é importante o paciente entender, de que nem sempre a lente mais cara é a melhor para o olho dele. Então, calma. É normal que ele precise entender se aquela lente vai ser paga pelo plano, se ele precisa se programar financeiramente. Então, isso tudo é importante. Mas também não adianta eu jogar na mesa 10 lentes e ele só vai sair do meu consultório mais confuso. Então, minha rotina, em geral, envolve ele fazer os exames pré-operatórios, volta para mim. E nessa volta é quando eu explico para ele em relação às lentes. E, em geral, aí 3, no máximo 4 opções. E sempre explicando a diferença entre elas. E escrevendo no prontuário que eu tive essa conversa com eles e expliquei, porque nenhuma delas, as lentes hoje são excelentes. O que a gente o momento da oftalmologia hoje, para o oftalmologista é excepcional, para o paciente é excepcional, porque a gente consegue personalizar muito uma cirurgia
que há 20, 30 anos era muito menos personalizada. Então, a gente está num momento que a gente consegue oferecer muita tecnologia agregada. Para isso, o paciente precisa entender o que é que ele deve esperar daquela cirurgia, sabendo sempre que existe um fator que a gente não controla, por melhor que a gente seja, por mais que a gente estude, que é a maneira que ele vai cicatrizar. Então, existe aí uma pecinha do quebra-cabeça, vamos dizer assim, do resultado cirúrgico, que é essa questão da cicatrização dele. Porém, o nosso papel como oftalmologista é saber se vai se dedicar à cirurgia de catarata. A técnica é muito importante, mas a cirurgia não acaba na hora que você sela essa incisão e o paciente se levanta da sua mesa cirúrgica. Precisa que no dia seguinte, aquilo que você planejou em relação ao resultado visual esteja em alinhamento com o que foi conversado com o paciente. Perfeito, Bruna. Então, você traz para a gente o conceito de alinhamento de expectativas. Primeiro, você faz o diagnóstico, você como oftalmologista diz ao paciente se ele realmente vai precisar operar ou não. Dentro dos exames que você solicita, é alinhado a melhor lente para aquele paciente, deixando claro que personalizar é dar para o paciente o que é melhor para ele. E depois disso você faz o alinhamento de expectativas dentro do que ele espera da visão. Muitas vezes o melhor que a gente pode ter é um pouco abaixo daquilo que a gente quer ter. Então o paciente, e eu gosto sempre de falar para ele, quando no pré-operatório, tinha uma frase que um colega, Pedro Portela, sempre dizia para mim, que quem diz antes, explica. Quem diz depois, se justifica. Então, alinhar e dizer tudo isso antes da cirurgia, de como a visão dele vai ficar, tudo isso é uma forma de melhorar toda essa experiência do paciente dentro desse tempo que ele teve com você e dessa confiança. Pode falar. Perfeito, Michel. E isso é bem real quando a gente fala de OCT pré-operatório em relação à cirurgia de catarata. A gente até publicou no JCRS um trabalho mostrando a importância do OCT e quantos casos de pacientes em que a biomicroscopia de fundo é completamente normal e quando você vai para o OCT pré-operatório você vê que ele tem, por exemplo, uma membrana epirretiniana, mostrando a importância desse exame realmente para o pré-operatório da cirurgia de catarata. Quando você não tem isso no seu fluxo, então você opera o paciente de catarata sem fazer um OCT pré-operatório, no pós-operatório ele não ficou com a visão que você esperava, e aí você faz um OCT naquele momento só, e você mostra, por exemplo, que ele tem uma membrana, um buraco lamelar, ou qualquer alteração anatômica que justifique a limitação na visão dele, é bem diferente para aquele paciente. É muito difícil entrar na cabeça dele que não foi você que causou, não foi da cirurgia, enfim, do que quando você já identifica isso no pré-operatório, já mostra para ele, já mostra para o acompanhante. Então, é muito importante que a gente conheça bem o olho do paciente e o paciente e, em geral, o acompanhante também entenda quais são as alterações que ele já tem antes da cirurgia, então uma gutata, uma alteração na mácula, enfim, um ceratocone também, para então nós irmos para a cirurgia com todo mundo na mesma página. Isso é essencial. Perfeito, Bruno. Eu gostei que você tocou nessa questão do OCT, porque eventualmente a gente tem alguns impasses do plano de saúde também para a liberação do OCT. E o paciente, quando retorna a mim e pergunta, Michel, mas precisa desse exame? Eu digo que é um quebra-cabeça. O pré-operatório é um quebra-cabeça para eu saber se o único problema que ele tem é a catarata. E nesse quebra-cabeça, quando o OCT não está presente, me falta uma peça. Então, é possível fazer? Mas me falta uma peça. Eu não sei exatamente tudo que eu preciso saber para me programar e para fazer aquela cirurgia mais personalizada. Bruna, a gente vai agora para um novo cenário, que é quando o paciente já teve o diagnóstico, já foi escolhido a lente, e você precisa explicar para ele como que esse procedimento cirúrgico irá ser realizado, precisa explicar para ele algo que na oftalmologia a gente não costuma valorizar tanto, mas o paciente traz isso de fora, de outras especialidades, que é esse medo da anestesia, porque a anestesia em alguns procedimentos está muito atrelada às complicações que podem acontecer no pré-operatório.
e como que você explica os cuidados que ele vai precisar ter no pós-operatório imediato. Eu estou levando esse paciente para depois que ele saiu do centro cirúrgico até o primeiro dia de pós-operatório, quando você vai passar novas informações. Como é que é a sua conversa com o paciente? Minha conversa com o paciente sempre é validando esse sentimento dele. Então, o medo da anestesia existe. O medo de operar o olho é muitas vezes maior até do que em relação ao medo da anestesia. E por mais que a gente explique e eu diga várias vezes que a cirurgia de catarata não dói, pode não doer no seu olho, mas no meu, doutora. Então, assim, é muito normal o paciente estar mais ansioso no dia anterior à cirurgia, ele vira ansioso para a cirurgia. E é importante que ele saiba que não é só ele que está ansioso em relação àquela situação. 99% das pessoas ficam ansiosas naquela situação porque nunca se submeteram àquela cirurgia. É bem diferente de quando ele vai vir para operar o segundo olho. Em geral, o paciente já vem realmente bem mais tranquilo. Então, eu sempre explico a ele que ele vai ficar ansioso, então eu já antecipo esse sentimento que ele vai ter. Digo a ele que é completamente normal ficar ansioso e que no dia da cirurgia vai ter o anestesista com a gente para fazer uma sedação leve. Então, minha rotina é operar com anestesia tópica. Então, eu explico a ele que ele vai operar sem ter uma necessidade de, por exemplo, fazer uma anestesia através de uma injeção perto do olho. Isso, em geral, já acalma mais esse paciente. E também valido a questão de que vai ter um anestesista com a gente, tanto para ficar acompanhando os parâmetros clínicos dele no intraoperatório, como também para fazer essa sedação leve. Eu gosto de conversar com meus pacientes ao longo da cirurgia, isso é uma maneira de eu saber se ele está mais ansioso e precisa de um pouco mais de sedação, menos ansioso. Então, eu realmente prefiro que ele esteja acordado, porém calmo, até para ele não se mexer na hora da cirurgia e estar colaborativo. Quando a gente fala em lentes tóricas, em lentes multifocais, no final da cirurgia, eu gosto de alinhar a lente tórica e centralizar a lente para multifocalidade, com o paciente realmente olhando para uma luz vermelha que eu tenho acoplada no meu microscópio. Então, eu preciso que esse paciente esteja acordado, idealmente. Então, eu explico tudo isso a ele, que ele vai estar acordado, que eu vou estar conversando com ele, que não vai existir conversas paralelas na sala de cirurgia. Então, eu vou trazendo para ele como vai ser o cenário da cirurgia. Também sempre ressalto, porque hoje os pacientes sabem que a cirurgia de catarata é rápida. Eu sempre digo a eles que a cirurgia de catarata é rápida porque existe muita tecnologia envolvida. E isso é a mais pura verdade. Então, eles não podem achar que a cirurgia de catarata é rápida porque é simples. Simples é o oposto do que é uma cirurgia de catarata. Então, você dizer que uma coisa é rápida e, por consequência, é simples, realmente isso não está muito perfeito em relação à cirurgia de catarata. Então, eu gosto muito de fazer a metáfora com o andar de avião. O paciente, por exemplo, se ele quiser ir daqui para o Rio de Janeiro de avião, vai ser muito mais rápido do que se ele for de ônibus. Sim, mas para ele ir de avião envolve muito mais tecnologia, muito mais conhecimento em relação a ter um piloto que seja capacitado para isso. Não é qualquer pessoa que pega um avião e vai e pilota, entendeu? A maioria das pessoas que tem um certo bom senso, noção espacial, conseguiria se virar no ônibus. Uhum. Então, eu gosto sempre de dar essa noção para ele de que fique tranquilo, tem muita tecnologia envolvida, tem muita capacitação por minha e de toda a equipe. A equipe com quem eu trabalho já é uma equipe que já trabalha junto há muito tempo, então tem toda aquela sintonia em relação a isso. E que, apesar da cirurgia ser rápida, existe todo um preparo para ela quando ele chega no hospital. E quando acaba da cirurgia, não é que ele já acaba e já vai embora. Ele recebe um lanche, recebe as orientações. Então, assim, eu sempre gosto de dizer assim, no dia da sua cirurgia, não existe nada sendo feito às pressas. Ele vai vir, a cirurgia em si vai ser rápida? Sim, vai ser rápida, mas ele vem tranquilo, porque nem a equipe vai estar com pressa, nem ele vai estar com pressa. Eu gostei do avião, porque a gente tem que ir mudando para não ter sempre as mesmas. Eu falo para meus pacientes que é o carro de Fórmula 1. Olha, o carro de Fórmula 1 é super rápido. É simples dirigir ele, então isso é uma das formas, e isso que você falou é uma coisa que eu uso muito também, sabe, Bruna? Trazer coisas que são mais práticas para o paciente para comparar com aquilo que ele vai passar. Não adianta a gente saber se comunicar, usar as palavras que são compreensíveis ao outro, né? Isso Perfeito. Aí eu acho que as metáforas e essas comparações de uma forma geral ajudam bastante. Em relação ao pós-operatório, eu sempre explico de forma superficial, quando a gente está discutindo a cirurgia, antes da cirurgia ser realizada,
de que ele vai ter que fazer um repouso relativo no pós-operatório durante uma semana. Então, vai evitar pegar peso, fazer faxina, cozinhar durante uma semana. Depois disso, a vida dele volta ao normal. Mas o detalhe do pós-operatório, do que pode, do que não pode, eu geralmente deixo para falar com ele depois da cirurgia. Porque eu acho que é muita informação no pré-operatório. Então, você está planejando uma cirurgia, acabou de falar para ele de 3 lentes diferentes, por exemplo, explicou a ele que ele pode fazer a cirurgia convencional ou a cirurgia laser. Então, a anestesia como é que vai ser no dia da cirurgia, o jejum, já é muita bagagem naquele momento. Quanto tempo você dá, Bruna, normalmente para o paciente? Uma semana. Uma semana. E eu depois opero... de uma semana ele está liberado para fazer tudo? Como é que é a sua orientação em relação a isso? Depois de uma semana ele está liberado para fazer tudo, exceto banho de mar, piscina, rio, riacho, açude, etc. Que eu peço um mês. Um mês. Isso é a cirurgia de catarata de rotina. Então eu opero, minha rotina é operar um olho numa semana, o outro olho na semana seguinte. Então com 15 dias no total ele já está com a vida, em geral, normal para voltar. Perfeito. Alguma nuance específica que você acha que é importante a gente atentar nessa indicação do pós-operatório imediato, questão de colírio, alguma coisa que você pense nesse sentido? Eu gosto sempre de facilitar ao máximo para o paciente. Então, a minha prescrição, se você ver minha receita de colírios, ela é muito associada às refeições, em vez de horários fixos. Então, por exemplo, se eu vou passar um colírio que ele vai usar 3 vezes ao dia, eu já oriento para ele usar nas 3 refeições. Então, eu procuro facilitar essa questão da prescrição para ele. Algo que eu sempre gosto de pontuar no primeiro dia é que muitos pacientes acabam que vêm com a crença de que ele não pode abaixar a cabeça. E aí ele vem já meio que com aquele pescoço travado. Isso é uma coisa que eu falo até de antes da cirurgia. Quando eu falo de forma muito superficial em relação ao pós-operatório, eu já, em geral, digo, olha, no pós-operatório, você vai mexer sua cabeça normalmente. Então, lateraliza, bota ela pra cima, pra baixo, como você quiser. O que você vai evitar fazer é se abaixar como um todo. Então, a gente não quer que você se abaixe. E aí, eu até me abaixo pra ele ver o que é que a gente não quer que ele faça. O que é abaixar, né? Que às vezes isso aí também pode variar bastante. Isso. E tirar esse mito, porque senão ele fica com medo de andar olhando pro chão. Se coloca até no risco no primeiro DPO em relação à queda, entendeu? Desnecessariamente. Bruna, então, antes da gente entrar agora dentro do centro cirúrgico, eu quero te fazer uma pergunta que é muito comum nos ambulatórios particulares, mais do que aqueles que operam no SUS. Doutora, minha cirurgia vai ser a laser? Como é que você responde isso? Excelente. A minha resposta é, se você quiser, pode ser a laser. Então, a cirurgia de catarata laser, ela chegou no Brasil em 2014. O Hope foi um dos primeiros 4 hospitais, foi a primeira compra, foram 4 hospitais que compraram, o Hope foi um desses 4, e eu tinha acabado de voltar do meu fellow fora, onde eu realmente vi muito a parte da cirurgia de catarata laser também, e vi como era fantástico. Então, para quem sai de uma residência e lembra muito de perto de como foi a curva de aprendizado em relação à REX, por exemplo, e você vê o laser fazendo a REX em 2 segundos, em 5 segundos, e centrada, perfeita, redonda, você fica impressionada. Uma fratura, um paciente com, por exemplo, uma catarata rubra, em que você faz a fratura com laser, e isso facilita muito o intraoperatório também. É um outro cenário que realmente você vê, poxa, como o laser ajuda. Paciente com catarata com subluxação do cristalino, não tem nenhuma dificuldade de fazer aquela REX do tamanho que você quer, com ajuste em relação à descentração, para centralizar nesse saco descentrado também. Então, tem vários cenários em que o laser realmente encantam quando você vê. O laser, ele veio, eu sempre enfatizo que o laser veio modernizar uma cirurgia que já é muito boa. Então, eu faço a cirurgia de catarata laser realmente desde 2014. E enfatizo ao meu paciente de que ele não pode sair da porta do meu consultório achando que, se ele não for fazer a laser, a cirurgia dele vai ficar mais ou menos, ele vai ficar enxergando mais ou menos. Não é assim. A cirurgia de catarata convencional, ela já é muito boa, já tem uma previsibilidade de resultados muito bons, mas a cirurgia a laser veio modernizar uma cirurgia que já é excelente. Então, ela veio automatizar passos de forma muito efetiva e com a precisão de um laser. Então, eu sempre ressalto de que os convênios hoje, ainda no Brasil, não pagam a taxa do laser, existe uma taxa para o paciente pagar. Se ele quiser fazer a laser, ótimo, e eu explico os benefícios a ele. Se ele também quiser fazer a convencional por qualquer razão, incluindo de que a taxa do laser não cabe no orçamento familiar naquele momento, ele vai fazer a cirurgia dele convencional e a gente vai fazer os ajustes na técnica necessários. Por exemplo, vamos dizer que é uma catarata rubra, enfim, usar mais disco elástico, ter todos os cuidados em relação a esse cenário para que a cirurgia dele seja o mais segura possível naquele cenário dele especificamente.
Bruna, dentro desse contexto que você está explicando, tem uma pergunta que também é muito comum, inclusive realmente é até mais comum, eu diria, do que essa dúvida da anestesia, é se o paciente tem risco de perder a visão durante a cirurgia ou após a cirurgia de catarata. Eu acho que realmente esse é o receio maior. O medo maior. A gente sabe que a probabilidade é muito baixa, mas sabe também que existe. E quando o paciente pergunta, parece que assim, pronto, ele perguntou, então é porque vai acontecer alguma complicação agora. Mas como é que você conversa com eles? Como é que você tranquiliza, sem tirar da mesa a possibilidade de que uma complicação cirúrgica possa acontecer? Essa pergunta realmente é frequente no consultório e é válida. Então, para aquele paciente, a cirurgia dele é 100%, é para ele o 100%. Quando eu me deparo com essa pergunta, a minha resposta é muito tranquila e muito fácil. O risco quando ele me joga essa pergunta na mesa, eu sempre respondo assim: qual é o risco de eu, Bruna, jovem, morrer hoje? Aí, geralmente, o paciente já se mexe na cadeira, se ajeita e não entende. Como assim, doutora? Veja, eu acordei, saí de casa, vim trabalhar. Qual é o risco de eu morrer hoje? Baixíssimo. Mas alguém pode me garantir que eu não vou morrer hoje? Alguém pode me garantir isso? Não. Posso morrer de acidente de carro, de um infarto, de qualquer coisa, mas as chances são muito pequenas. E eu realmente não estou pulando de paraquedas, não estou fazendo nada drástico, estou vindo trabalhar da maneira mais segura possível. Então, existe risco na cirurgia de catarata? Não posso lhe dizer que é zero. Então, existe. É um risco mínimo. E eu estou trabalhando com todo o cuidado. Você vê que você acabou de fazer uma série de exames. A gente acabou de ter uma conversa bem específica para a sua cirurgia. Então, a gente tem todo esse cuidado no pré-operatório para que, na hora da cirurgia, eu seja a pessoa que melhor conhece seu olho e saiba como ajustar da melhor forma possível a técnica cirúrgica para transformar a sua cirurgia num procedimento ainda mais seguro. Então, isso é a verdade. Eu acho que a gente não pode mentir para o paciente e dizer assim, não existe risco, você fique tranquilo, impossível acontecer algo errado. Existem riscos, por mais que você se treine como médico, por mais que você tenha todo um cuidado, nada é isento de risco hoje. Você minimiza o risco, então é importante o paciente saber disso. Quando ele vê que você está tomando realmente todos os cuidados e que você é sincero, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Esse é a alma do Esse negócio. É você realmente trazer para o paciente que você está fazendo pro olho dele aquilo que você faria pro seu. Exato. Se você consegue colocar isso dentro do consultório, até a necessidade de se estender nas explicações, você acaba perdendo um pouco essa necessidade, uma vez que o paciente diz, não, doutor, faz o que é preciso ser feito. Aí eu acho que esse é o coração de tudo que a gente está discutindo. A relação médico-paciente é mais importante do que você diagnosticar sem ter que mostrar uma foto, você dizer só para o paciente. Eu acho que isso aí é a alma desse pré-operatório tranquilo, porque Dr. Marcelo sempre fala isso, né? Saia das frentes dos problemas que os pacientes bons virão, no sentido de que aquela pessoa que não deixa você estabelecer esse processo de confiança mútuo, muitas vezes talvez não seja a melhor pessoa para você estar operando, e a decisão é mútua. O paciente decide operar você e você também decide operar ou não aquele paciente, né? E é bem importante a gente também, como médico, ter claro na cabeça de que aquele paciente que você vê que ele tem muitos comemorativos no olho que aumentam o risco cirúrgico, é importante que ele saiba disso também. Então, é um paciente, por exemplo, que tem uma subluxação de cristalino, um coloboma de íris, coloboma de retina, enfim, que tem N comemorativos no olho dele que aumentam o risco de cirurgia. É muito importante que você, como médico, seja franco com esse paciente, explique a ele, até isso legalmente é importante que ele assine um termo de consentimento, de que sabe que a cirurgia dele envolve mais riscos, etc. E que ele vai para a cirurgia confiante em você, de que apesar dele ter muito mais risco por isso, você também explicou a ele que você está minimizando esses riscos fazendo isso. Então, a franqueza, que é o que a gente está falando aqui, é muito importante, e o médico não minimizar isso como se, vou botar embaixo do tapete que vai dar tudo certo e pronto. Não. Se é um paciente que realmente a cirurgia dele tem mais riscos por qualquer motivo, é importante que ele saiba disso desde o pré-operatório, que aí cai naquilo que você falou, que você fala antes, o combinado não sai caro, que é como eu gosto de falar. Né? Então, na hora que ele sabe disso, não é que você vai operar de qualquer jeito, longe disso. Você vai redobrar os cuidados e você vai estar ainda mais atenção e planejando mais, focado no que ele tem de demanda. Porém,
às vezes pode acontecer uma A gente complicação. volta para o conceito inicial de personalização, né? Você Perfeito. volta para o conceito de ele saber que todos os cuidados que são necessários para o caso dele estão sendo tomados. Perfeito. Então, acho que uma vez alinhado isso aí, é o próximo passo que a gente vai entrar agora, que é dentro do centro cirúrgico. Bruna, um assunto que eu queria abordar com você, porque é uma crescente, eu acho, essa necessidade, a gente vem percebendo isso cada vez mais dentro da fundação, é como que o simulador para a cirurgia, para treinamento da cirurgia de catarata, vem interferindo diretamente no resultado cirúrgico e no desempenho cirúrgico dos nossos residentes. Para quem já opera, muitas vezes usar um simulador, realmente você começa a comparar com o que você faz na rotina. Não é a mesma forma, mas a questão da propriocepção sua já está trabalhada, dos residentes não. Do pé que aperta, qual vai ser o pé direito, vai ser o pé esquerdo, onde que coloca a mão, onde que apoia o dedo. Então, eu vejo como um crescimento, eu diria necessário, assim, um aparelho necessário para a formação dos residentes. Mas eu sei também que o investimento é muito alto, né? Então, quando a gente fala com uma coisa como necessária, e esse balanço? O que você tira aí dessa experiência que a gente está tendo dentro da Fundação Altino Ventura? Vale a pena investir na tecnologia? Não? Quais são os ganhos? Quais são as perdas? Vale muito a pena. A gente demorou 10 anos para concretizar esse sonho. Então, a gente começou a sonhar em ter um simulador em 2009. Compramos efetivamente em 2019. Então, não é algo justamente pelo investimento de que você consegue fazer do dia para a noite. Porém, realmente eu incentivo muito as instituições que têm residentes e que têm fellows, por exemplo, em retina cirúrgica, porque o simulador também tem um módulo de retina cirúrgica, a comprarem o simulador realmente. Porque para quem viveu o ensino da cirurgia de catarata antes do simulador, depois da transição da chegada do simulador e agora ele incorporado realmente na dinâmica dos residentes, a gente vê o ganho nisso. É bem interessante que a gente acabou de compilar os dados e está acabando de escrever um artigo mostrando como o simulador ajudou a mitigar, a diminuir o impacto da pandemia no ensino da facoemulsificação. Então, na hora que você tem um residente que está numa curva de aprendizado e ele passa, por exemplo, 2 meses e meio a 3 meses parado, que aqui em Recife a gente realmente teve um lockdown, suspendeu cirurgia eletiva praticamente 3 meses, isso impacta muito um residente, um R3 que está começando a operar, que está precisando realmente começar a surfar uma onda para se sentir mais seguro em relação à cirurgia. E aí a gente viu como a diminuição no número de cirurgias dos R3 no ano da pandemia não acompanhou, não teve um aumento estatisticamente significante em relação às complicações, que era o que seria esperado. Então, na hora que você está aprendendo a operar, opera muito menos, é esperado que você complique mais. Isso não foi visto. E realmente a gente dá muito esse crédito ao simulador. Então, como você falou, quem já opera, quando senta no simulador, vê, está diferente em relação às coisas, porém, para quem está começando a operar, tudo conta. Então, não é normal nosso estar usando no mesmo momento os 2 pés e as 2 mãos para fazer tudo. E para o residente, ele vai precisar de uma hora para outra. E é tão questionável, né, Bruna, você fazer esse primeiro contato com o olho humano sem nunca ter se preparado propriamente dito, né? Isso eu acho que é uma conversa que, se você tiver com o paciente explicando para ele que você aquele olho dele vai ser o primeiro olho que você vai adentrar e ter essa propriocepção dentro da câmera anterior, a gente se pergunta, será que se esse paciente tivesse escolha, ele estaria sendo operado ou não por você naquele momento, né? Existe todo um cuidado antes de se ter o simulador, existia todo um cuidado nesse ensino. Então, sempre tem um médico muito experiente do lado, como você sabe. Porém, é diferente do residente já ter a noção em relação aos passos, já ter feito aquele movimento N vezes no simulador. Então, a curva de aprendizado se encurta muito. Para o paciente é muito mais benéfico, para o residente também. Então, na hora que a gente fala do emocional do residente, de tirar aquela carga, quando ele está treinando no simulador, não existe um paciente no final do dia naquele momento. Então, ele pode errar, ele pode se dar esse luxo. Na hora que ele está aprendendo,
logicamente sob supervisão, porém ele está fazendo pelas primeiras vezes aqueles movimentos cirúrgicos com o paciente ali deitado na frente dele, a carga emocional para esse residente é muito grande. Então, realmente, é o que o americano chama de win-win situation. Todo mundo sai ganhando na hora que você tem um simulador. E existe realmente o custo, porém é um custo que reverte muito benefício para todos, para quem ensina os residentes, para os residentes e muito, muito importante para os pacientes. E Bruna, quando eu falo a palavra necessário, eu não me refiro diretamente a cada instituição ter que ter o seu simulador. Eu vejo um nicho muito importante para investimento, que é justamente você ter locais onde o aluno possa praticar aquilo antes de começar no serviço. A gente vê, por exemplo, em outras esferas, como a Fórmula 1. Hoje em dia, depois que o carro tem certos ajustes, o corredor vai para o simulador. No simulador ele testa aquilo, ele tem aquele primeiro contato e depois aquilo vai ser aplicado no real life, né? Então, eu vejo que a oftalmologia tem uma possibilidade de crescimento para esse lado, onde vai trazer mais segurança para o paciente, onde vai trazer mais segurança para o cirurgião também, que vai tentar coisas que ele não tentaria, às vezes numa cirurgia de um determinado caso. E outra situação também é o fato de você poder treinar várias vezes aquele passo que você está tendo dificuldade. Então, realmente, não tenho dúvida que a gente vai crescer para esse lado, não. E fica aqui o meu parabéns também para o Dr. Marcelo Ventura, que levantou essa bandeira, e como muitos que levantam pela primeira vez, né, a gente precisa agarrar e realmente segurar essa bandeira até o fim. Você falou 10 anos, eu não sabia que tinha sido tanto tempo, mas realmente é uma coisa que eu acho que veio para ficar. E dentro dessa tua experiência, eu sei que você é editora-chefe da revista Oftalmologia em Foco, então deve estar tendo aí contato direto com novidades o tempo todo. Conta um pouco pra gente dessa experiência, como que é essa tua visão sobre os novos horizontes da oftalmologia. Para onde que você acha que a gente está crescendo em relação à técnica, em relação a processos, né, que a gente está falando realmente processo de capacitação aqui de um aluno. Conta pra mim. Esse papel que eu estou exercendo como editora-chefe da Oftalmologia em Foco, que é a revista da Brascas, eu também faço parte do corpo editorial do JCRS, que é a revista da Ascars, e da Revista Brasileira de Oftalmologia. Está envolvida, esses papéis de estar envolvida nessas revistas científicas me dá uma visão muito assim do que estamos vivendo e para onde vamos. E o que eu estou vendo é que a gente está num momento da oftalmologia em que a gente pode se dá o luxo de, no conforto da nossa casa, aprender absolutamente tudo o que a gente quer. Então, hoje não existe mais a dificuldade de acesso à informação, a dificuldade de você saber onde você pegar a informação, mas sim de você filtrar o que é informação pertinente e importante. Então, hoje, o grande desafio dos residentes, dos novos médicos e de todos nós é realmente você filtrar a informação, porque existe tanta informação disponível. E é a própria internet, né? Você vê, a internet está se transformando em um sebo, onde você entra ali, dados demais mais desinformam do que informam. Cada hora você assiste a cirurgia de um jeito, você não tem aquela certeza se aquilo que você está lendo realmente tá correto, a não ser que seja através de artigos ou de revistas. Você vê que isso aí é e eu acho que isso que enriquece essa conversa que a gente está tendo aqui também. A gente sabe que está discutindo de uma forma muito leve a parte prática, mas tudo embasado naquilo tudo que a gente já escreveu, já publicou. Isso mostra a importância da gente estar realmente obtendo informação confiável. Então, é importante buscar ler artigos científicos de revistas renomadas, sempre com um olhar crítico. Então, não é porque está numa revista A que você vai simplesmente absorver como se aquilo fosse verdade total. Eu acho que a população aprendeu isso também, né, Bruna? Com o Covid, os estudiosos nunca tiveram tão descredibilizado, né? Então, esse ponto para mim que você tocou é super importante. Realmente você saber criticar a qualidade do conteúdo que você está recebendo, né? Isso. E o que a gente vê é que realmente todas as setas na cirurgia de catarata apontam
para uma cirurgia cada vez mais personalizada. Então, aquilo que a gente estava falando no começo da conversa, você precisa olhar aquele paciente como o 100% dele, o que é que vai ser a melhor solução para ele, e não simplesmente uma linha de produção. Então, é falando das lentes, é falando das técnicas cirúrgicas, como vai ser operado, como esse paciente vai ser abordado, como você vai falar com aquele paciente, isso tudo tem que realmente ter pequenas personalizações, até a maneira de você falar. Se você está falando para o paciente mais ansioso ou menos ansioso, você muitas vezes ajusta a maneira de você estar falando. Então, é importante você realmente ver hoje em dia, e cada vez mais, cada paciente como uma pessoa que precisa de uma cirurgia personalizada, e também investir na relação médico-paciente, que é outra coisa que a gente também vê isso, claro, até de forma a diminuir problemas legais, de você... Todo mundo ganha na hora que o paciente está feliz. O paciente ganha, o médico ganha. Então, uma conversa franca antes da cirurgia diminui toda a dor de cabeça no pós-operatório, faz com que os dois estejam satisfeitos, diminui problemas legais. Então, é só realmente benefício. É engraçado, a gente está falando sobre tecnologia, a gente vê que as novas gerações e nós... né, que não somos mais tão novos assim, vemos esse futuro muito incerto e temos esse receio sobre esses processos de automatização de tudo. E eu acho que não tem forma melhor da gente vencer isso e agregar isso nos tornando mais humanos. Né? O que vai separar a gente dessa tecnologia que pode ou não ocupar o nosso espaço, e a gente vê, por exemplo, o Phantom 2 já ocupando um pouco o espaço do que o médico faria de uma forma positiva. Então, eu acho que trazendo isso, enquanto esse contato humano estiver dentro do consultório realmente bem ativo, a gente... só tem a crescer. E para concluir esse tema de tecnologia, eu queria falar com você sobre o Engenuity, que é uma outra bandeira também que tem sido levantada dentro da fundação, essa perspectiva em 3D, né? Essa visão em 3D, isso agrega de fato ao aprendizado, e isso é uma tecnologia que você vê que vai ser modificada muito ainda ao longo dos próximos anos. Como é que você vê a visualização 3D dentro desse futuro da oftalmologia como um todo, em todas as especialidades? Eu acho fantástica. Para quem já teve a oportunidade de operar usando o Engenuity ou, por exemplo, outro sistema de 3D, operar ou assistir uma cirurgia no sistema de 3D, ver a nitidez da imagem, como você ganha em relação à profundidade de foco, ergonomia é muito mais fácil para quem está operando. E no cenário de ensino, você botar as pessoas na sala tendo a mesma visualização do cirurgião, para mim isso assim é imbatível. Eu acho que é o grande diferencial também. Não é verdade? Eu acho que você fica mais seguro em deixar, inclusive, o residente ou o fellow fazer aquele passo quando você está realmente conseguindo ter a ideia real do que ele está vendo, que às vezes no carona a gente sabe que a qualidade de imagem não é a mesma, na maioria das vezes, e não sabe exatamente como que está focado ali para ele. Isso aí eu acho que realmente agrega bastante. Muito. E não tem isso de você, no carona não estou vendo bem, ou enfim, no sistema de vídeo, quem está na sala não está vendo bem. Todas as pessoas que estão na sala, logicamente, numa posição adequada em relação à tela 3D, está tendo exatamente a mesma visão do cirurgião. Isso, para mim, é o número 1. E o segundo ponto, que para mim é uma super vantagem, é que o que você grava daquela cirurgia, para você ter como material científico, realmente, você tem a qualidade exata do que você está vendo ali na hora da cirurgia. Então, não tem aquilo de você começou a operar, focou o sistema de gravação, e aí no meio da cirurgia, enfim, você não está prestando atenção na tela, a circulante também não está, enfim, ninguém está, desfocou e ninguém viu. Aí na hora que você vai editar o vídeo, você vê que não está legal. Quando você está usando o sistema 3D, isso não existe, porque no milissegundo que desfocou, você já notou. Então, você tem realmente um vídeo de altíssima qualidade. Bruno, e complementando essa questão da visualização 3D, eu confesso a você que eu acho que é uma tecnologia que ainda tem muita coisa para crescer. A ergonomia ajuda, mas ao mesmo tempo também a gente já está habituado à ergonomia do microscópio. Então, é uma mudança para quem já está habituado. E vejo, por exemplo, eu sou especialista em glaucoma. Eu vejo que as cirurgias angulares têm muito a crescer dentro do sistema do Engenuity. Você tem uma qualidade de visualização angular realmente sensacional. Mas, por exemplo, cirurgias como uma trabeculectomia eu já não vejo um ganho muito grande. Então, eu acredito que essa tecnologia, ela, para ter um crescimento real, ela vai ter que, de fato, fazer como faz hoje em dia na retina. É indiscutível no departamento de retina
rotina quando a gente vê o pessoal conversando, de que operar no Ingenuity é mais confortável. Eu acho que ela vai precisar melhorar e se adequar cada vez mais à necessidade do cirurgião, porque é um investimento alto. Então, tanto de compra quanto de manutenção. Então, de fato, para o cirurgião, ele tem que estar ganhando alguma coisa a mais do que a simples experiência. Mas eu, sem dúvida nenhuma, acho que para uma instituição de ensino, é cada vez mais necessário, e eu acho que quanto mais eles evoluírem, mais necessário vai ficar, e acredito sim que vai entrar dentro do consultório particular de uma forma mais incisiva. Hoje em dia a gente vê como um diferencial, mas não é como, por exemplo, o laser. Hoje em dia o paciente já adentra, doutor, minha cirurgia vai ser a laser? Ele não pergunta, doutor, minha cirurgia vai ser a laser e em 3D? Ainda não faz essa pergunta, porque eu acho que a tecnologia está se desenvolvendo para isso daí. Bruno, a gente agora está num outro cenário. Esse cenário a gente já está dentro do bloco cirúrgico. Cada pessoa tem o seu passo a passo, tem os seus processos a serem seguidos. Como é que é o seu? Você costuma, por exemplo, falar com todos os pacientes antes da cirurgia ou não? Você dá alguma outra orientação? Eu, por exemplo, gosto muito quando a minha secretária... Na verdade, sempre a minha secretária entra dentro do bloco cirúrgico, porque se algum paciente entrar, chegar mais tarde, ela consegue fazer essa abordagem, já sabe o que eu costumo falar, porque uma vez que eu vou lá para a sala, eu realmente não costumo sair mais. Dá pra gente aí um pouquinho dessa tua rotina. Fala eu pra também gente. tenho essa rotina na minha secretária ser o ponto de referência, vamos dizer assim, para os pacientes. Então, o dia da cirurgia é um dia, como a gente comentou antes, que eles vêm um pouco mais ansiosos. E aí ter aquele rosto conhecido é muito importante. De apoio, né? Se eles precisarem de qualquer coisa, eles sabem que podem contar com ela. Eu falo com os pacientes antes da cirurgia, antes deles entrarem na sala cirúrgica propriamente dita. Em geral, na lâmpada de fenda, que é onde eu faço minhas marcações, por exemplo, para as lentes tóricas ou para o laser. Então, quando a gente tem uma lâmpada de fenda no bloco cirúrgico, estou para fazer essa marcação, em geral é o meu primeiro contato com eles naquele dia cirúrgico. E aí daí eles seguem ou para a sala do laser ou para a sala realmente cirúrgica, mas pelo menos eu já fiz essa recepção deles verem que eu tô ali, lembra que a gente conversou antes e agora chegou o dia. E eu gosto sempre de explicar o que eu vou fazer para o paciente à medida que eu estou fazendo, independente se é o primeiro olho a ser operado ou o segundo olho a ser operado. Da cirurgia, Ou cada passo? Não a cirurgia assim, vou fazer sua incisão, vou fazer sua... Não isso, mas, por exemplo, o paciente senta para fazer a marcação para o laser ou para a lente tórica na lâmpada de fenda. Aí eu explico a ele, olha, a gente vai sentar aqui, é como se fosse lá no consultório, que vai sentar, vai botar o queixo aqui, a testa, pode ficar tranquilo. Aí eu faço a marcação. Na hora que ele vai deitar para o laser, e aí geralmente a gente explica a ele que ele vai olhar para uma luz vermelha, que vai estar piscando e tudo. Todas essas orientações eu passo, independente se é o primeiro ou o segundo olho a ser operado, porque muitas vezes o paciente esquece alguns detalhes das orientações que foram passadas e explicadas na primeira cirurgia. Então, não é que eu explico a ele a parte técnica, mas eu dou a ele as orientações do que vai acontecer, porque isso realmente diminui muito a questão da ansiedade. Então, por exemplo, acabou a cirurgia, e aí, antes de tirar o campo cirúrgico, eu peço para ele, não feche o olho com força, eu vou tirar o seu campo cirúrgico agora. E aí eu tiro o bléfaro, tiro o campo cirúrgico, antes dele levantar, eu já explico de novo, olha, espere um minuto que a gente daqui a pouco vai lhe levantar para você sentar numa cadeira de rodas. Então, passo a passo do que vai acontecer, eu sempre repito como se fosse a primeira vez que ele está vivendo aquela experiência. É não banalizar o processo, né? A gente está aqui, por exemplo, no estúdio pela primeira vez, para o Matheus ali que está editando o nosso áudio, isso aqui é a casa dele, pra gente é a primeira vez. A gente não sabia, não conhecia. E uma coisa que eu gosto de podcast também é que a gente pode dizer que a gente está onde a gente quiser, né? A gente pode dizer que a gente está na praia aqui conversando, que a gente está aqui num ambiente muito mais relaxado, e realmente está, mas... A gente não entrou aqui assim, né? Na primeira vez que a gente entrou aqui, a gente ficou tenso, e eu acho que essa capacidade, essa empatia em se colocar no lugar do paciente é o que faz a experiência desse paciente ser o mais agradável possível. E esse termo experiência, eu acho que cada vez tem ficado mais forte, né? Que a gente tem não quebrado
vamos dizer, todos os processos que ele teve dentro do hospital. A gente vê como uma linearidade de que a experiência dele veio da marcação ao pós-operatório. Então, tudo isso conta quando a gente vai fazer lá no hospital, tem a pesquisa do NPS, né? A NPS é um sentimento muito mais do que um dado técnico. Como é que foi o sentimento dele? E aquilo que você indica para uma pessoa querida vai ser aquilo que o teu coração mais está dizendo do que a tua cabeça vai estar fazendo de análise processual de tudo que aconteceu, né? E eu acho que assim, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, e todos nós já fomos pacientes, seja clínicos ou cirúrgicos. E a gente sabe como é importante o momento, se foi cirurgia, do médico se reapresentar, de que ele está ali. Então eu gosto sempre, mesmo que eu tive esse contato, vamos dizer, inicial com o paciente na lâmpada de fenda, lá fora, antes dele entrar na sala, mas na hora que eu entro, que ele está deitado na cama cirúrgica, eu vou começar a cirurgia, eu sempre volto a dizer: dona fulana, ou seu fulano, aqui é a doutora Bruna Ventura, estou aqui, vamos começar agora, fique tranquilo. Aquele sou eu, né? Porque às vezes ele olha pra gente, ele já conhece, mas ele tá com tanta informação ao mesmo tempo que ele olha pra você e não sabe que é você. E está num momento de ansiedade, de angústia. Todos nós já fomos pacientes e sabemos que você fica muito fragilizado. Então, por mais que a gente, do lado do médico, saiba que aquela é uma cirurgia super segura, que você está super bem capacitado, que vai dar tudo certo, mas para o paciente aquilo é a primeira vez que ele está vivendo. Então, é muito importante essa experiência, como você colocou, e esses cuidados nos detalhes dessa experiência. Bruno, agora a gente está dentro do bloco cirúrgico, estamos nesse novo cenário. A gente sai desse processo pré-cirúrgico, que é muito importante. A gente listou aqui algumas coisas que eu acredito sinceramente que se a gente não consegue atingir no nível máximo, a gente não vai conseguir estar entregando o resultado cirúrgico máximo. Apesar da gente ter falado um pouco ainda sobre técnica, mas técnica a gente vai começar a falar agora, tá? Como eu prometi aí no começo do podcast, a gente vai ensinar ou tentar ensinar, ou pelo menos passar para vocês algumas experiências que nós fomos adquirindo aí ao longo dos anos, né? E que pode facilitar para complementar ou então para mudar alguma coisa da sua técnica. Uma conversa tranquila, como se fosse no estar médico do bloco cirúrgico. Exatamente. Ou então naquele momento com metilcelulose, né? Que a gente usa a metilcelulose para acelerar nossas sinapses, eventualmente, na dúvida, coloca um pouco de metil ali e vamos pensar no que vamos fazer. Então, incisão. Incisão, eu digo que a gente deixa 2 assinaturas no olho. Assim como alguém que pinta um quadro assina ali embaixo, a gente deixa a incisão assinada e a gente deixa a cápsula Rex assinada. Então, são 2 coisas que, quando não estão bem feitas, vai estar ali para sempre, né? Perfeito. Então, o que você pode falar para mim sobre incisão de uma forma ampla, tá? Eu vou deixar aí o microfone rodando com você, vou te complementar aqui quando eu achar necessário, mas fala tudo para mim que você tem para falar sobre incisão. Incisão é um dos passos mais minimizados, no sentido da pessoa achar que não é importante quando começa a operar, mas que todo mundo logo aprende que uma incisão mal feita é dor de cabeça, é uma bola de neve. Então a incisão ela precisa ser bem feita, precisa ser um momento que o médico já está ali concentrado na cirurgia. Então não é aquele momento que você está falando, ou enfim, disperso, e depois é que você vai começar a realmente focar naquele paciente. O momento do médico focar nesse paciente que vai começar a operar é antes mesmo de botar campo cirúrgico, como a gente estava falando. Então, botou o campo cirúrgico, botou o bléfaro, vai começar a cirurgia com a incisão, ele precisa estar 100% ali. Eu faço a minha incisão no meridiano mais curvo, em geral, e com isso eu já diminuo um pouco o astigmatismo corneano desse paciente. O posicionamento da incisão é muito importante, tanto de você saber assim, qual é o seu limite. Se você quiser optar por esse caminho de ajustar a posição da incisão, é até onde você se sente confortável em ajustar essa posição da sua incisão, para também não comprometer a sua segurança de como você faz os demais passos. Você falou confortável, eu achei super interessante isso, porque assim, incisão dá para fazer em qualquer lugar, né? Você vai ajustar a cadeira, mas conforto, qual é uma pergunta para cada ouvinte se fazer: a partir de quantos graus você começa a ficar desconfortável com a sua incisão? E eu acho que isso é muito pessoal, né, Bruno? Muito, muito pessoal. E assim, para quem sempre opera na mesma posição,
e aí quer começar a ter essa, vamos dizer assim, flexibilidade de ajustar a posição da incisão para compensar parte do astigmatismo do paciente, minha sugestão é comece de forma sutil. Então, se você sempre opera, por exemplo, a 115, 120 graus, não adianta você do dia para a noite querer ir para 180. Entendeu? Então você precisa ir de forma sutil para que você vá se reajustando em relação ao conforto. Então, quando a gente estava falando do Ingenuity, você falou que a gente está tão acostumado com o microscópio que quando vai operar inicialmente com o Ingenuity, você sente um pouco, tem que se ajustar. E é verdade, isso todo mundo, mesmo quem não operou com o Ingenuity, mas mudou de microscópio, você muitas vezes tem que se reajustar, ou mudou o sistema de Phaco. Enfim, tudo que você muda em relação à sua cirurgia, você tem uma curva, por menor que seja. Um exemplo, eu acho claro, é dirigir, né? Você está acostumado com carro manual, aí você parte para um automático. O automático, obviamente, é melhor do que o manual, mas mesmo assim, rola uns freiozinhos de vez em quando que todo mundo sacode dentro. Então, eu acho que isso aí realmente é bem evidente no Ingenuity, mas que depois você acaba pegando o ritmo bem melhor e até, em alguns casos, gostando mais. Apesar de eu ainda não ter chegado lá, eu ainda gosto mais do microscópio. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Bruna, e você falou sobre o astigmatismo. Até quanto de astigmatismo você realmente acha que é relevante modificar essa incisão? Porque nem sempre a gente está falando de uma redução que nem sempre no pós-operatório tardio a gente está vendo aquilo ali acontecer. Quando que você acha que isso realmente é relevante? O médico sair um pouco mais da sua zona de conforto para tentar buscar aquela planação? Veja, o astigmatismo residual, ele é hoje, aí tem vários trabalhos mostrando, ele é um dos principais fatores, e muitos trabalhos mostram que ele é o principal fator em relação à insatisfação no pós-operatório, em relação à visão não ficar tão nítida sem correção no pós-operatório. Então, é algo que é um dos fatores que realmente eu dou bem importância. E aí, tanto a maneira como é esse astigmatismo, então é importante a gente ter um mapa corneano, seja aí uma topografia, uma tomografia, que você veja como é esse astigmatismo. Ele é um astigmatismo regular simétrico, ele é um astigmatismo irregular. Enfim, você ter uma boa noção de como é esse astigmatismo de forma qualitativa e também quanto que ele é e onde é que ele é. Então, a quantidade desse astigmatismo / magnitude e o eixo desse astigmatismo, certo? Então, eu sempre, quando estou planejando a cirurgia de catarata, e aí daria outro podcast essa parte. Vai dar outro podcast, já deu. Mas eu sempre levo em consideração quanto de astigmatismo que tem, se os aparelhos estão congruentes em relação a eles, então se eles estão, diferentes aparelhos estão indicando uma quantidade de astigmatismo, um eixo do astigmatismo parecidos. Isso é um dos pontos mais importantes na hora que a gente está, por exemplo, planejando uma lente tórica, uma incisão arqueada. Mas de forma assim, bem resumida, eu esqueço a questão da incisão no meridiano mais curvo quando o paciente tem aí um 0,1, 0,2, 0,3 de asti. Acima de 0,5, 0,6 de astigmatismo contra a regra na córnea, em geral eu já planejo uma lente tórica nesse paciente. E acima aí de 0,6, 0,7 a favor da regra, eu também já planejo uma lente tórica. Se o paciente vai fazer a cirurgia dele a laser, e aí ele tem um astigmatismo baixo, você pode fazer uma incisão arqueada usando o laser. E aí eu uso o laser para fazer incisão arqueada intraestromal. Então o paciente não fica com aquela sensação de areia, de corpo estranho nos primeiros dias depois da cirurgia. E com isso eu consigo minimizar ainda mais o astigmatismo dele. Lembrando da importância de também existe um limite. Você não quer rodar, hipercorrigir esse astigmatismo a ponto de você rodar e induzir um astigmatismo no meridiano que ele não está acostumado. Mas em geral, respondendo a sua pergunta, eu modifico a minha incisão para o meridiano mais curvo, para o eixo mais curvo, até aí um 0,3. Abaixo de 0,3 em geral, aí eu opero onde eu estou mais confortável, prestando atenção para não ser no meridiano mais plano, tá? Então, quando eu digo assim, eu não mudo minha incisão, é para não ir para o meridiano totalmente mais curvo, mas às vezes a 45 graus dele. Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente tenha 0,2 de astigmatismo e o meridiano dele mais curvo seja aí a 180. Não necessariamente eu vou precisar entrar 180 nele, eu posso entrar 145, que aí você vai realmente distribuir o que você vai... É como se você fosse fazer uma incisão neutra,
onde você está fazendo, entendeu? E esse astigmatismo que você está falando, assim, astigmatismos baixos, parecem não ter tanto valor, mas a gente sabe que é o que tira o paciente do HD para o Full HD, né? E vai somando. Qualitativamente, o potencial visual realmente é interferido por ele, né? E eu lembro que isso foi uma coisa que eu venho modificando cada vez mais, é que de fato trazer essa linha de indicação para tórica cada vez mais para baixo, justamente para tentar atingir esse resultado visual máximo, que a gente sabe que é muitas vezes o que o paciente está buscando. O paciente, quando está buscando uma referência como roupa, ele está buscando realmente um nível de excelência máxima e corroborando com tudo que a gente vem falando sobre a questão da personalização. Nesses astigmatismos que são mais irrelevantes, você costuma posteriorizar um pouco mais a sua incisão, talvez tentando entrar ali no mais próximo da esclera para não fazer essa indução, ou você não costuma fazer essa mudança? Eu não costumo fazer essa modificação de operar, fazer a incisão mais posterior nesses casos, mas é importantíssimo, mesmo nesses graus mais baixos, nesses astigmatismos mais baixos, que às vezes a pessoa acha assim, é relevante, eu vou fazer minha incisão onde quer que seja, tem que ter o cuidado de não ser no meridiano mais plano, principalmente se você opera, por exemplo, com uma incisão de 3, 2,75, que acaba induzindo mais. Então, vamos dizer que você tenha um paciente que tem um astigmatismo de 0,2 ou 0,3 ou 0,4, vamos dizer um 0,4, e você acaba fazendo a incisão no meridiano mais plano dele. E aí você induz, vamos dizer, uma incisão de 3 milímetros, você induz mais 0,3 ou mais 0,2,5. Então, você acaba botando um paciente com quase 0,75 de astigmatismo no pós-op, que já é visualmente, já tem um impacto visual. Então, é importante na hora que, mesmo que a gente está falando de astigmatismos mais baixos, de você não estar induzindo mais astigmatismo nesse astigmatismo baixo e aí resultando num astigmatismo clinicamente... Somando os dois, né? Exatamente. E quando a gente vai um pouco mais para o posterior, a gente corre um risco que aqui vai ter o primeiro pulo do gato dentro do centro cirúrgico, que é aquele fluido subconjuntival que atrapalha, que a percepção que dá, parece que o olho vai lá para baixo, aquilo começa a incomodar, começa a acumular líquido. Quando você percebe que isso está acontecendo numa incisão sua, como é que você costuma se sair disso? Então, se, por exemplo, eu fiz uma incisão que ficou mais posterior, ou até ficou bem localizada, porém, às vezes o paciente tem uma conjuntivalização da periferia da córnea. Uma conjuntiva bem fininha, né? Isso. Que você não vê só depois que ela levanta que ela diz oi. Isso. E aí começa a formar a quimose, então, perto da incisão. Na hora que você começa a ver essa infiltração dessa conjuntiva, o ideal, eu já, em geral, já paro e já pego a Vanas para fazer, a tesoura Vanas, para fazer 2 aberturas muito pequenas dos 2 lados da incisão na conjuntiva. Então, soltando essa, vamos dizer assim, conjuntiva que está mais perto da incisão. Isso, em geral, já resolve. O cenário que a gente não gostaria que acontecesse é você ignorar essa infiltração, porque ela é só progressiva. Quanto mais cedo você interfere nela, menos dor de cabeça ela vai te dar. Se você deixar realmente acumular, depois para você desfazer mesmo... Com essas 2 incisões do lado para-incisionais, você já não consegue mais resolver e aí tem que partir para cortes maiores em outros locais e a gente já acaba comprometendo tanto o ato cirúrgico, às vezes, quanto o pós-operatório, o paciente sai com aquele olho um pouco mais inchado, né, Bruna? Isso. A incisão, ela tem alguns pulos do gato, vamos colocar assim. E... Eu acho que eu vou botar um gato miando aí nessa hora, viu? A gente é bom de editar, que a gente bota o que a gente quiser depois. Então, pessoal... Bota um gato miando aí, um gato dando um pulo danado, que a gente sabe que isso dá uma dor de cabeça muito chata. É verdade. E a gente sabe que a incisão realmente é um ponto-chave da cirurgia. A localização dela, então ela não ficar muito anterior demais, nem muito posterior demais. Quando a incisão fica muito anterior demais, você acaba que... pode hidratar mais essa córnea quando você está fazendo a FACO ou a IA. Na hora que você for selar essa incisão também, você pode acabar hidratando a área mais ali paracentral da córnea, que você não gostaria de hidratar para não ter nenhuma interferência no resultado pós-operatório imediato. Quando você faz ela também mais posterior do que o ideal, você acaba aumentando o risco de ter hérnia de íris e dificuldade de selar. Um outro ponto importante em relação à incisão é o tamanho dela. Então, você não quer que essa incisão seja longa demais, também você não quer que ela seja curta demais. Então, são tantas variáveis em relação a fazer a incisão
que é o que eu sempre volto na hora que a gente está falando de ensinar a incisão. É um ponto que precisa realmente de atenção, porque vai definir toda a sua cirurgia. Então, se você tiver, por exemplo, uma incisão que ela ficou muito posterior e está tendo hérnia de íris, de repetição, muitas vezes sutura essa incisão e refaz em outro lugar de maneira adequada, para evitar que o paciente fique aí sim com atrofia de íris naquele local, pode ter fotofobia depois, então pode ter dispersão de pigmento, então são vários desfechos que você poderia ter evitado. E fala para mim sobre o tamanho da incisão que você costuma usar. Em relação a diâmetro, eu comecei fazendo incisão de 2.75, eu hoje opero com 2.4 e super satisfeita com 2.4. O que eu sempre gosto de pontuar na hora que a gente está falando de diâmetro de incisão é que é importante a pessoa saber o tamanho que ela está confortável como cirurgião de operar sem esgaçar essa incisão. Então, muito pior do que a gente fazer uma incisão grande, por exemplo, a grande aí 3 ou 275, planejada, então você está fazendo com uma lâmina e tudo que você usar a partir daí, lâmina barra Fenton, né? E tudo que você usar a partir daí da luvinha do faco, a luvinha da IA, enfim, são adequados. E o injetor, o cartucho que você vai usar, é adequado para esse tamanho de incisão, ótimo. Então, você não vai ter um esgaçamento da incisão. É muito pior você começar com a incisão, tentar, por exemplo, fazer um 2.4, um 2.2, e aí acabar esgaçando essa incisão ou manipulando ela excessivamente depois, porque seu instrumental não está adequado para esse tamanho de incisão. Então, é muito pior você esgaçar uma incisão, você tem muito menos controle em relação ao astigmatismo que você vai induzir com isso, como essa córnea vai cicatrizar, do que se você já desde o começo fizer uma incisão do tamanho adequado para o que você está planejando. E pontuando o que você falou, se você faz ela mais posterior do que deve e esgarça ela para você selar, muitas vezes vai ficar mais difícil, né? Exato. Então, isso é um ponto para... E é interessante porque a gente está falando aqui e de forma tão meticulosa, destrinchando certos cuidados que precisam ter, e o primeiro ponto que a gente levantou é que a incisão, às vezes, ela não é feita com a máxima atenção. Uhum. Né? Então, às vezes, você faz aquele primeiro passo com uma atenção não 100% e depois as complicações aí, resultado final cirúrgico acaba ficando comprometido. O que seria uma incisão perfeita para você? Eu sei que você costuma chegar a quase beijar ali os vasos perilimbares, né? E fala um pouco também sobre a incisão em 3 planos. Ela realmente acontece? Ela acontece só em livro? Ou só na nossa cabeça que a gente acha que a gente realmente adquiriu ela? Como é que você percebe? Faz um balanço aí também com os residentes também quando estão aprendendo sobre isso, sobre essa importância de fazer uma incisão autoselante. Veja, a incisão em 3 planos, eu sinceramente acredito muito nela no Fenton, em que você faz um OCT de córnea no pós-op e você vê os 3 planos. Na incisão feita manualmente, é muito difícil de você obter 3 planos. Você geralmente, por mais que você tente, você obtém, por exemplo, 2 planos, entendeu? Então, quando eu faço a minha incisão, é uma cirurgia laser, eu planejo ela triplanar, realmente, e o laser nos dá essa precisão. Na hora que eu vou usar uma lâmina para fazer uma incisão, em geral, eu entro com ela já em 2 planos. Então, realmente, eu não acho que eu não faço aquele sulco inicial para depois fazer a incisão em mais 2 planos, entendeu? Eu entro realmente de uma vez e aí depois aprofundo. Então, entro de uma vez e aprofundo em voz, não fica legal. Mas tá todo mundo olhando para cima, agora pensando como é que você faz. Mas assim, eu entro, vamos dizer assim, numa angulação... Não é paralelo à córnea, porque ele vai entrar, mas um pouco acompanhando a curvatura da córnea, vamos dizer assim, e depois realmente paralelo à íris. Então fica uma incisão em 2 planos. Importantíssimo tamanho de túnel da incisão, para não ficar realmente, como a gente estava falando, muito curto nem muito longo. E aí tem que ter esses cuidados. Cuidado também em usar uma lâmina adequada. Então, ótimo, mesmo quando a gente fala... Era esse ponto que eu queria que você trouxesse, porque quando a gente está falando de um serviço de residência médica, e quando a gente faz, na verdade, essa divisão entre particular e o serviço
o SUS, de uma forma geral, a gente sabe que o material às vezes pode variar muito. E uma incisão que não está própria para ser feita, você pode saber a técnica como um todo. Você não vai conseguir fazer uma incisão da forma adequada, né? E muitas vezes isso pode até combinar com uma complicação cirúrgica, como eu já vi acontecer. A gente forçar ali, na hora que sai, vai tudo de uma vez, pega aquela cápsula, isso acontece. Então, fala pra gente também sobre isso, é importante, por exemplo, você ter uma incisão própria de diamante, alguma coisa nesse sentido? É importante você estar atento de como aquela lâmina, seja de diamante, de safira ou descartável, está fazendo o corte. Então, mesmo, vamos dizer assim, qual é o instrumento mais caro desses todos? Seria a de diamante. Mas mesmo a de diamante tem uma vida útil. Então, você precisa estar sempre atento na hora de estar realizando essa incisão para ter certeza que a lâmina, seja qual lâmina você esteja usando, está fazendo aquela incisão como deveria. Perfeito. Eu acho que é importante, eu levantei isso, porque quando a gente vai comprar a primeira vez a caixa cirúrgica, a gente sempre fica na dúvida, vale a pena investir ou não numa lâmina para complementar a caixa, e eu sinceramente defendo muito que sim, principalmente no começo. Né? Se você começa a dirigir num carro que a terceira marcha não passa direito, você vai ter mais dificuldade para aprender a dirigir. E isso se contempla também dentro da cirurgia. Visto dentro dessa parte mais física, você entrou dentro do olho, você tem algumas complicações que podem acontecer. Às vezes a incisão fica um pouco mais curta, às vezes ela fica um pouco mais longa. Fala pra gente sobre as complicações que você já teve num túnel não adequado e como que você se saiu dela. Uma preocupação que às vezes é minimizada, mas que é muito importante numa incisão mal feita, é a hérnia de íris. Então a hérnia de íris ela pode suscitar N complicações a partir daí, então precisa realmente ser conduzida de forma efetiva. Na hora que você faz uma incisão curta e posterior, essa íris tende a realmente sair pela incisão, mesmo que o paciente não tenha, por exemplo, uma síndrome da íris flácida. Então, nesses casos, é muito importante ir pela paracentese com a espátula de íris, porque o primeiro vamos dizer, instinto é você querer botar pela própria incisão principal essa íris de volta para dentro do olho, mas respira, repõe viscoelástico e aí vai pela paracentese e reposiciona essa íris onde ela deveria estar. Se você já vê que essa íris vai ficar saindo, é muito melhor fazer o que a gente mencionou há pouco. Sutura essa incisão e aí faz uma incisão num local próximo, no tamanho adequado, logicamente próximo, porém respeitando uma margem de segurança para você não acabar juntando duas incisões numa incisão muito maior do que o planejado. E aí sim, parte para um novo, é como se você estivesse recomeçando, com tudo, vamos dizer assim, uma nova chance para essa cirurgia não ter nenhuma dessas complicações. Porque na hora que você tem uma íris que hernia diversas vezes, como a gente estava falando, você pode ter uma atrofia dessa íris, essa íris pode ter uma diálise, então você pode acabar complicando uma cirurgia que muitas vezes é de rotina. É o que eu chamo de redução de danos. Uhum. O dano já está feito, né? Você vai reduzir ele fazendo um novo ou tentando manter ali na própria incisão, porque isso também pode acontecer em tempos diferentes da faca. Se começa logo a herniar, realmente não tem por que ficar insistindo, que a gente sabe que uma lente, principalmente quando o paciente faz a escolha de uma lente multifocal, você ter uma rarefação iriana, você ter uma atrofia de íris, e aquilo ali vai dar uma queixa para o paciente que você não vai ter como resolver depois. Ou para resolver vai ter muito mais dificuldade do que fazer uma incisão próxima ali. Falando em incisão também é importante você, como a gente falou, a questão de todo o instrumental tá adequado para aquela incisão que você fez. Então, você fazer a incisão do diâmetro que você vai querer continuar depois disso em relação à luva do faco, luva da IA, o cartucho para injetar aquela lente. Isso tudo é muito importante, porque na hora que você está, por exemplo, fazendo a facoemulsificação e você tem uma incisão maior do que a luvinha do faco, você pode acabar tendo aí, e você acaba tendo uma perda de fluido que não deveria estar ocorrendo. Então, acaba gerando mais turbilhamento, mais líquido a injetar dentro do olho, mais turbilhamento na câmara anterior. Então, o ideal realmente é você estar com tudo isso, com toda essa parte da fluídica de forma adequada para aquela cirurgia. E para a fluídica estar adequada, um dos pontos muito importantes é esse tamanho da incisão em relação ao tamanho da luvinha que você vai usar, seja de faco, seja da IA. Então, isso tudo é muito, muito importante. Perfeito, Bruno. Então,
fazendo um compilado, até pra gente terminar aqui esse primeiro episódio, que a gente achou que ia correr mais, né? A gente ia conseguir falar mais coisas, mas na verdade a gente preferiu... Oi? E mais um ponto importante em relação à incisão é, você chegou no final, outro cenário, né? Você chegou no final da cirurgia, tentou selar a incisão só com hidratação, só selar de forma muito tranquila e você vê que não está conseguindo selar. Em vez de você ficar hidratando essa córnea de forma excessiva, esse é um dos cenários que é muito melhor você dar um ponto nessa córnea e aí você evita de estar no primeiro DPO com aquela córnea demasiada, cheia de dobras de DCM por fluido excessivo que foi injetado na hora da cirurgia desnecessariamente. Então, se você fez a sua incisão, ela funcionou durante toda a cirurgia, mas no final, na hora que você vai hidratar, você vê que existe essa dificuldade dela selar. A gente fala do babando, né? Se a incisão tá babando um pouquinho, e a gente sabe que o babar é o prenúncio do caos, porque os índices de endoftalmite aumentam significativamente quando você não toma o devido cuidado. Exatamente. Eu acho que talvez seja um dos momentos onde você mais deve parar tudo que você está fazendo e realmente ver se aquela incisão está 100% selada ou não, se aquela porta está fechada, para que o caos não possa acontecer, né, Bruna? Isso eu acho que é um ponto que a gente bate bastante com os alunos lá na fundação, é tomar muito cuidado com esse último passo. Exatamente. Perfeito. A gente regravou esse último passo aqui, eu vou dedurar, porque a gente estava tentando ver como a gente vai conseguir fechar esse primeiro episódio. A ideia inicial era a gente realmente falar mais da parte cirúrgica, mas a gente sabe que tem tanta coisa que precede isso, tanta coisa importante. Se a gente quer de fato estar entregando para vocês um conteúdo prático, a gente tem que ir na prática do passo a passo de tudo que a gente precisa para construir aí para o paciente uma boa experiência. Bruna, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz de você ter embarcado logo de cara com essa ideia do podcast. Foi uma ideia aí que surgiu do retorno às atividades. A gente criou o Web Update com modos completamente diferentes disso daqui. A gente realmente criou às pressas o Web Update, porque uma semana depois do início dessa pandemia, a gente entendeu que as coisas iam demorar mais para voltar e que a gente precisava se adaptar. E essa adaptação precisava ser rápida. Então a gente criou o Web Update e às vezes eu escuto o pessoal falando assim, esse modo de aula já está cansativo, e de fato tá, e a gente precisa, eu acho que um termo que eu gosto muito nas redes sociais é o termo orgânico, de que você precisa estar se readaptando o tempo todo. Não existe nada perfeito e nada, isso aqui é o certo, porque tudo depende de onde que você está inserido. E eu acho que essa ideia do podcast veio para uma realidade mais prática. Eu sou um grande fã de podcast, sempre gostei bastante de escutar, escuto de uma forma dinâmica, costumo escutar no carro, ou então quando estou na academia, alguma coisa mais prática. A gente não tem mais esse tempo para parar, né, Bruna? Para a gente conseguir marcar esse horário da gente aqui, eu acho que a gente desmarcou umas 8, 9 vezes. Mas a gente sabia que o potencial desse material que a gente está desenvolvendo é um material com o potencial realmente que a gente ainda não consegue mensurar, no sentido de que a gente vai trabalhar com a demanda que vocês vão estar trazendo para a gente. Uma vez que esse primeiro episódio já vai estar liberado para vocês vão ter espaço dentro do próprio Spotify e dentro dos nossos canais da Fundação Altino Ventura, que é o www.ensinofave.com.br. Toda vez que eu falo www, eu enrolo a língua, mas faz parte, a gente vai chegando lá. Mas vocês vão conseguir ter um feedback, conseguir nos dar um feedback do que vocês mais precisam. Eu acho que a ideia que a gente está aqui é isso, né, Bruna? É doar um pouco do nosso tempo para construir um tipo de conteúdo que a gente acha que é necessário, com uma abordagem que a gente acha que é necessário, e tendo a coragem de fazer primeira vez isso, no sentido de que vamos dar a cara a tapa, né? Vamos ver se é realmente isso que os alunos da gente e os nossos colegas estão precisando como fonte de informação. A gente falou que realmente informação tem muita, em qualquer plataforma que seja, mas você saber qual é aquela informação que é interessante para você também, isso é um segundo trabalho que todo mundo precisa fazer. Então, para deixar aí como spoiler do nosso próximo episódio, a gente ainda vai falar sobre fratura, implante de lente, RCP,
IP, todas as complicações que vocês podem imaginar, a gente vai estar destrinchando para vocês. Eu acho que agora em 3 podcasts já está aumentando, porque eu acho que a gente não vai conseguir falar e tá indo ao ar uma ponta daquilo que a gente conversou aqui, mas estou muito feliz. Bruna, obrigado e te vejo na próxima. Obrigada, Michel. É realmente um prazer fazer parte desse projeto e convido realmente, como você falou, aos ouvintes, nossos colegas, a mandarem as sugestões, perguntas. Estamos aqui sempre abertos para essa troca de conhecimento, que é como eu gosto de imaginar, como se a gente tivesse sentado na salinha do bloco, tomando um café e discutindo e aprendendo juntos, que sempre realmente é bem enriquecedor. E o podcast é bom que a gente pode dizer que a gente está no café, né? A gente pode dizer que a gente está onde a gente quiser. Não, porque eu tô aqui num café com o Bruno, a gente já tomou uns cafés, já conversou bastante coisa. E é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo.